Pai do Senhor, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do 27. O evangelista Rubens teve um problema, avisou agora que não ia poder vir. Glória a Deus, vamos lá. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27, diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Bendito e maravilhoso Deus, te exaltamos, engrandecemos e adoramos o teu nome, Senhor. Suplicamos a ajuda do teu Espírito Santo para falar conosco, que nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor, porque apenas uma palavra sua já nos basta, Senhor. Uma palavra sua, Senhor, nos traz vida. Uma palavra sua ressuscita o morto, Senhor. Uma palavra sua, Senhor, faz o impossível acontecer. Visita nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não vou pregar não, porque eu estou rouco. Eu fiquei a noite inteira vomitando, das 3 horas da manhã até as 11. Minha garganta cortou, muito sangue. De tanto vomitar, aí eu não vou conseguir falar muito não, então vai ser rapidinho. Ontem à noite, eu comi algo e depois comecei a passar mal. 3 horas da manhã acordei passando mal, vomitando, diarreia, vomitando, vai. Quando deu umas 10 horas da manhã, não aguentava mais vomitar, estava ruim. Aí veio na minha cabeça algo que o pastor Vital falou aqui na quinta-feira, que ele falou que ele começou a sentir uma dor no braço, ele orou, repreendeu e a dor foi embora. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Estava tão ruim que nem pensar em fazer isso a noite inteira eu pensei. Aí o Senhor falou, repreende isso. Aí eu fui e repreendi, vai todo mal sair do meu corpo agora em nome de Jesus. Só deu tempo de levantar da cama, correr para o banheiro. Talvez tenha saído o fígado ou o rim ali na hora vomitando. Mas que vomitei com força, foi onde machucou a minha garganta. Mas foi muito. E eu continuei passando mal. Dor no corpo, dor na cabeça, tudo quanto é canto. Aí eu falei, Senhor, por que eu estou passando mal? Ele falou, você não orou antes de comer? E foi por causa disso? É. Falei, tá bom. Me perdoa e tal. Aí foi passando o dia, eu tive que dirigir quase 3 horas hoje. Aí eu falei, eu não vou no culto não. Hoje eu estou ruim. Eu estou muito ruim. Não consigo nem levantar da cama. Aí veio a pancada. Que é o texto que a gente leu aqui. Eu nem lembrava desse texto, fui lembrar dele agora. O Senhor falou assim para mim. O meu filho, vamos lá, Isaías 53. Depois a gente volta aqui. O Senhor falou comigo assim. Você acha que o meu filho sofreu por você? Você acha que Jesus sofreu por você? Eu falei, sofreu. Não foi pouco não. Ele, por que você está reclamando de sofrer um pouquinho por ele?
Isaías 53, ele fala assim, ó, eu vou ler o capítulo inteiro que é pequeno, só para a gente relembrar isso. Ele fala assim, ó, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de terra seca, ou seja, era feio. Não tinha aparência nem formosura, feio. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, feio. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ou seja, quando eu sou rejeitado, quando as pessoas não gostam muito de mim, é o que Cristo passou. A Bíblia fala lá em Hebreus que ele passou por todos os sofrimentos que nós passamos na nossa vida. Em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi experimentado, inclusive nas dores. E ele continua aqui. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é sofrer. Nós temos muito, vamos falar assim, muito evangelho, muita igreja também, muita linha de mensagem que fala que o negócio é chega de sofrer. Mas Jesus sofreu, e sofreu muito. E Paulo fala para Timóteo ainda, sofre comigo. As dores e as lutas que eu tenho passado. E ele continua aqui, né? Que sabe o que é sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, qualquer coisinha que a gente venha pensar em sentir enfermidade sobre o nosso corpo, esteve sobre os ombros dele. E ele sentiu a dor. Vamos lá. Porque hoje a mensagem é assim, você não pode sofrer, você não pode sentir dor, né? Ó, se você tá ruim, é por causa do diabo. Realmente, que Deus não vai fazer mal para ninguém. A Bíblia fala, é o diabo que faz. Mas isso não quer dizer que a gente está blindado para não sofrer, principalmente por amor de Cristo. Então ele continua aqui. Mas ele certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Imagina se eu olhar para Jesus e falar, ele está sobre opressão, ele está oprimido. Ou seja, crente fica oprimido também. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído, ou seja, foi apertado. O sofrimento foi grande pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo é algo ruim. E pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto em nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, essa é a parte mais triste. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ou seja, a Deus ficou agradado de fazer seu filho sofrer. Ó. Fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, depois de todo sofrimento, ele vai ficar satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, além de sofrer, ele está orando por nós. Está sofrendo por nossa causa e está orando por nós. Vai lá para 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Ou seja, depois de todo esse sofrimento, depois de tudo isso, Deus falou comigo, ele sofreu tanto por você, mas tanto, você não pode ir para a igreja com uma dorzinha? Eu falei, mas está doendo muito minha cabeça. Aí eu cheguei aqui, eu baixei ali, para poder segurar a cabeça, porque estava doendo muito, mas muito, muito. Aí chega a notícia do pregador, não vou poder ir. Eu falei, lascou. Não estou nem conseguindo falar. Mas Deus é assim, a hora que você pega no microfone, a dor de cabeça sumiu. E aí vai, a coisa começa a andar. Eu acho que eu vou levar o microfone para casa para um voltador aí depois. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 2. Vamos ler mais um pouquinho aí. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Detalhe técnico. Ele está falando para Timóteo o seguinte, ó, você precisa se fortificar, tirar forças da graça. Só que a gente precisa entender o que é graça. Porque graça, na tradução, é favor imerecido, ou seja, nós estamos recebendo algo que nós não fizemos nada em troca, nós não éramos merecedores para poder receber. E essa graça, a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela está 100% à nossa disposição o tempo todo. Porém, como eu não conheço muito bem a graça e não me relaciono com ela, eu entendo que a graça só foi o ato de Jesus morrer por mim e pela fé eu sou salvo por meio da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a graça que me leva à salvação, ela morre ali, acabou. Eu não preciso mais dela. Porém, quando Paulo estava doente e foi orar para Deus curar ele, o Senhor falou, a minha graça é o remédio. A minha graça é o suficiente para você, mas está doendo, a minha graça te basta. Aí Paulo, ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12, falando, ó, é quando eu estou fraco que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu consigo tirar forças da graça. E isso me fortalece. Então ele está falando, ó, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas eu só vou conseguir tirar força da graça se eu conhecer a graça. Se eu souber usar essa graça em meu favor. Aí vem o versículo 3, que ele fala, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha o que ele está falando do soldado. Presta atenção. Nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida. Mas então quer dizer que eu vou parar de trabalhar? Eu vou parar de fazer as coisas normais? Não. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer tudo. Você só não pode se envolver. Porque ele está falando que o soldado ele tem que se envolver com coisas de soldado. E se nós somos bons soldados de Cristo, nós temos que nos envolver com as coisas de Cristo. O resto eu estou aqui porque eu preciso. Eu sou ser humano, né? Eu tenho que comer, vestir, trabalhar e as coisas assim. Eu preciso fazer, mas eu não posso me envolver. E quando eu entendo isso e não me envolvo com essas coisas e começo a me envolver 100% com as coisas de Jesus Cristo, algo que muita gente tenta, alguns nem tentam, alguns não estão nem aí, mas muitos vão falar assim, buscam e às vezes não conseguem ouvir a voz de Deus. Alguns, para ouvir a voz de Deus, correm atrás do profeta. É mais fácil, né?
O profeta já está ligado com Deus, está em comunhão, você quer ouvir alguma coisa. Deus usa o profeta e fala. Fala aquilo de Deus para a pessoa. Mas o mais legal não é isso. O mais legal é quando Deus fala com você. Mas para Deus falar com você, às vezes você tem que desligar. Você não pode estar envolvido com as coisas desta vida. Você tem que se envolver com Ele. E se você for olhar um pouquinho para trás aqui na história do Brasil, teve um tempo aqui chamado de ditadura militar. O pessoal prendia as pessoas que eram contra, vamos falar assim, aquele governo que estava estabelecido, e torturavam elas, para elas poderem falar coisas que talvez servissem para alguma coisa. Então, o processo de tortura. O que é o processo de tortura? Sofrimento. Então, você faz a pessoa sofrer, até extrair algo dela. Essa é a intenção da tortura, do sofrimento. E, às vezes, funciona com a gente também. Às vezes, é permitido que nós venhamos a sofrer, às vezes sofrer, até que seja extraído algo da gente. E o que é esse algo? É eu parar de me envolver com as coisas dessa vida e começar a me envolver com as coisas de Jesus Cristo. Nisso que o Senhor falou, você não consegue sofrer um pouquinho por amor de mim, para ir num culto com dor? Aí começou a falar, quantas pessoas vão para culto com o câncer já tomado o corpo inteiro, o tumor começando a jogar o fígado para cá, o rim para lá, uma dor terrível que remédio não resolve, morfina não resolve, mas vão para o culto para me adorar? E você está reclamando de uma dorzinha no estômago e na cabeça? Aí eu falei, não, tá bom, eu já entendi. Tá bom, chega do assunto, tá resolvido. Mas para ele não estava, né? Era para mim só. Aí o Senhor falou, continuou falando, pregar fé, pregar cura, pregar transformação, pregar um monte de coisa é bonito, quando está tudo lindo. E quando não está? Aí eu falei com ele, né? Eu falei assim, eu acho que isso aí dá uma mensagem, dá uma pregação, hein? Vamos ver se amanhã eu tiver com voz, né? Domingo, se amanhã eu tiver com voz, eu faço uma pregação em cima disso. Aí você chega hoje na igreja, o pregador não veio. E eu estava rouco até antes de começar o culto. Já estou falando. Glória a Deus. Pondera o que acabo de dizer. Pondera o que eu acabo de dizer. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas não vão no culto porque chegam em casa com uma dor de cabeça. Chega em casa porque está com a unha do pé encravado. Homem, então, qualquer coisinha de dor, acabou, morreu. Não tem nem o que falar. Então, tem pessoas que vão falar assim, dizem que tem fé que Jesus cura, dizem que tem fé que a igreja é o lugar onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, e o meu povo, que se chama pelo meu povo, se humilhar e se voltar para a minha casa, ele vai fazer tantas coisas, tanto milagre, até a terra seca, ele vai mandar chuva para deixar a terra pronta. Imagina para curar uma enfermidade. Está na palavra. Então tem pessoas que esquecem. Quando chega o momento da dor, quando chega o momento do sofrimento, não, então eu vou ficar com dor e sofrimento ali no meu sofá, na minha cama, quietinho. Não vou para a igreja com dor, porque Jesus não é capaz de me curar. Não, pastor, mas eu fiquei em casa, mas eu não falei isso. Não, você não falou, mas a sua atitude deixou bem claro no mundo espiritual, para demônios, para anjos e para o Senhor, que Jesus não tem a capacidade. Se eu for no culto, eu vou ficar com dor, vou ficar sofrendo, e ele não pode me curar. Então, não tem momento, vamos falar assim, mais oportuno e mais bonito para nós testarmos, para nós provarmos a nossa fé, quando a coisa aperta. Porque não tem como eu crescer na fé, não tem como. Não tem como. O crescimento do ser humano, de uma pessoa, de uma criança, tem que esticar o osso. A pele tem que esticar. Já imaginou, pegou o bebezinho? Ela vai crescer, a pele vai esticando. O osso vai crescendo, as juntas vai crescendo. Tudo vai crescendo.
E tem, não sei se vocês já viram falar, tem uma tal de dor de crescimento. Que na teoria você chega para o médico, a criança toda cheia de dor lá. Não, isso é normal, é a dor do crescimento. Tem umas que sente, tem outros que não, tem outros que sente muito. Mas por quê? Porque ela está crescendo. E às vezes o crescimento, ele vem com dor. Só que aí quando chega a dor, quando chega o sofrimento, não, agora eu recuo, eu não preciso de Jesus. Agora eu não preciso, agora está ruim. Não, agora eu vou ficar ali quietinho, vão esperar alguma coisa acontecer. É a chance que você tinha de botar a fé em prática. Entenda, Deus, ele trabalha com pequenas coisas. Tanto que ele fala assim, ser fiel no pouco, não é no muito. Então, quando eu sou fiel no pouco, pequenas coisas, a Bíblia fala que ele vai acrescentando mais. Só que a gente leva isso aí só para o lado do dinheiro. Então, se eu te der 1 talento e você for fiel, eu vou lá e te dou 2, te dou 5, te dou 10. Não, ele está falando, quando você estiver com dor, ser fiel no pouco. Creia que eu sou capaz para te curar. E não é só falar, tem que ter atitude. Então, se eu estou morrendo lá dentro de casa, e eu consigo ainda, com muita dor, me levantar para ir para o culto, e quando eu chego aqui na igreja com dor, às vezes o louvor inteiro com dor, às vezes a palavra com dor, acabou o culto, eu continuo com dor, eu recebo oração e continuo com dor, eu estou falando para Deus, mesmo o Senhor não me curando, eu sofro por amor de Ti. Que é o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses. Não é só crer. Filipenses 1, 29. Não é, eu não sou salvo apenas para crer. Põe aí, Lucas, Filipenses 1, 29. Botou? Porque a vós vos foi concedido. Ou seja, ele nos deu permissão. Presta atenção, hein? Ele nos concedeu. Se Deus te concede algo, se Deus te dá algo, abraça. Pega para você e não desperdiça. Então, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo ainda. Não é a qualquer outra coisa, é a Jesus. Não somente crer nele. Olha o que ele está falando. Crer nele é bom, porque crer vai nos levar para o céu. Crer nele vai trazer inúmeros benefícios para nós, para a nossa família, porque se você crer, será salvo tu e a tua casa. Diz a Bíblia. Só que ele está falando, não é só isso. Quando ele bota essa palavra somente ali, é como se ele tivesse, vamos falar assim, diminuindo um pouquinho aquela questão da salvação. Então, salvação é bom. Você crê em Jesus, aquele que crê será salvo, não será condenado. É bom, mas não é somente isso. Tem muito mais coisas envolvidas com o crer em Jesus do que a salvação. A salvação é uma expectativa de algo que vai acontecer. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém está salvo aqui. Só acaba quando terminar. Porque até chegar lá eu posso me perder. Quem está em pé, vigie para não cair. Então só acaba quando chegar lá. Até chegar lá eu tenho que tomar cuidado. Então ele está falando, não é só o crer para a salvação. Você tem que crer para a cura. Você tem que crer para mover a montanha para dentro do mar. Você tem que crer para um monte de coisa. Ele fala, não somente crer nele, como também sofrer por ele. Infelizmente, isso está na Bíblia. Em várias traduções ainda. Não tem como. Ele está falando, ele te dá a oportunidade de você sofrer por ele. E eu, já vendo muitos testemunhos, pastores que vieram aqui para o Brasil, que ficaram muito tempo presos na China, foram torturados. Aí os caras, sentou 2 assim no banquinho na igreja, para contar, né? Culto de missões. Aí um começou a falar, eu fui preso, 20 dentes da minha boca foram quebrados na primeira vez, de tanto que eles chutaram a minha cabeça. Aí o outro, eu perdi 3 costelas quebradas. Aí o outro, eu tive um pulmão perfurado também. Aí o outro, eles quebraram a minha perna em 5 lugares. Aquela coisa light, aquela conversinha assim, eu falei, o que é isso? Os caras tão doidos? Aí no final ele falou, eu passaria por isso de novo. Porque para a gente é uma honra sofrer por amor de Cristo. Levar no nosso corpo as marcas de Cristo.
Eu falei, esses caras tão doidos. Aí na minha cabeça é assim, sofrer por Cristo é isso. É eu ir ali fora pregar o evangelho, aí os caras me prendem, me batem, aí depois quando eles me soltam tudo arrebentado, eu sofri por amor de Cristo. Aí o Senhor falou comigo ontem, falou, não, quando você está com dor e vai para minha casa, você está sofrendo por amor de mim. Você não precisa chegar lá fora, ser preso, fazer isso, ser perseguido, ser torturado e tal. Larga a Cristo, senão eu vou matar a sua família, como eles fazem aí na Eritreia, Paquistão, Cazaquistão, em um monte de lugar. Então, isso é o muito. Ele falou, começa no pouco. Uma dorzinha, estou com dor no dente, vou no culto. Ele falou, não, vai no culto com dor no dente, sofre por amor de mim um pouquinho. Eu concedo, eu lhe dou permissão, eu lhe dou essa oportunidade de momentaneamente você sofrer por amor de mim, porque a beleza e a grandeza das coisas vindouras, ou seja, daquilo que está por vir ainda na nossa vida, não pode nem se contar, diz a Bíblia. Então ele nos concede padecer por ele. A palavra padecer, em outra tradução, se troca por sofrer por ele. Então, estou com muita dor. Hoje eu estou com cólica. Mulher que fala que está com cólica. Esses dias eu descobri que era cólica. Eu nunca tinha sentido. O negócio é terrível. E eu tentei orar, não funcionou. Teve que ir para o remédio mesmo. Aí melhorou. Mas dói demais. Estou com dor, não vou. São as pequenas coisinhas. Que ele nos concede a oportunidade de sofrer por amor dele. E o que isso gera na nossa vida? Fidelidade. Fidelidade. Porque eu estou mostrando para o mundo espiritual, ô Satanás, seu vagabundo, seu safado, enfermidade não me para. Enfermidade não me impede de adorar o meu Deus. Não tem como. Pode acontecer o que for, é dor, é câncer, é não sei o quê. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu adoro o meu Deus. Lembra de Jó? Pode ser enfermidade do pés à cabeça. Tumor no corpo inteiro, e os médicos aí falam que foi um dos cânceres mais terríveis que tomou o corpo todo, a ponto de já estar a flor da pele e ter que se coçar, com um pedaço de telha, porque o negócio era terrível. Um tio do meu pai foi assim, começou a estourar o câncer no corpo, eu tenho essa lembrança terrível, porque uma vez eu entrei no quarto, meu pai estava dando banho nele, os tumores já estavam tudo para fora, e eu nunca tinha visto, porque sempre via ele com roupa, os tumores tudo para fora do corpo. Meu pai tendo que limpar um a um. Pense num negócio fedido e horrível de ver. Terrível. Não era crente, não. Mas agora imagina se isso acontece com nós. Acabou? Chega de Jesus? Jesus não é mais o meu Salvador, porque agora ele me deu a oportunidade de eu sofrer por ele. Nós não temos que aceitar sofrimento, nós não temos que aceitar enfermidade, porque ele enviou a sua palavra, Salmo 107, 20, e nos curou. Só que isso funciona através da fé, e a fé precisa crescer. E para a fé crescer, muitas vezes eu tenho que sofrer, porque o crescimento às vezes exige sofrimento. E pequenos atos, tá? Pequenos atos nosso mostram para o mundo espiritual que nós já estamos aptos para receber um pouquinho mais de Deus. Um pouquinho mais. Aí Deus falou comigo. Falou, ó, o negócio foi terrível, tá? Fazia tempo que o papo não era assim. Fazia tempo, estou brincando não. Falou, e se eu mandar você pregar em um lugar? E sua esposa cair enferma? O que você vai fazer? A mente humana normal, eu vou ficar com a minha esposa, minha família, meu casamento, minhas ovelhas, tem que cuidar do meu rebanho e tal. Ele falou, mas ela não pode também sofrer um pouquinho por amor de mim? Eu falei, já entendi, Senhor. Já entendi o recado. E o engraçado é que ele falou isso hoje comigo, mais cedo, enquanto eu estava dirigindo. E isso aconteceu hoje com outra pessoa que trocou o Senhor. Então eu preciso entender, são oportunidades de eu mostrar, o Senhor é mais importante até do que a minha família. O Senhor é mais importante que a minha própria vida. O Senhor é mais importante do que tudo. Porque quando eu confio em Deus, mesmo eu saindo de casa com a minha esposa ruim, doente, Senhor,
contigo, eu confio em ti. Eu estou indo, mas eu confio em ti para você cuidar dela. O Senhor vai curar, o Senhor não vai curar, o Senhor vai tentar extrair com o sofrimento algo que o Senhor quer extrair, eu não sei, mas eu confio em ti. E confiar em Deus é tirar a preocupação. É confiar, falar, não, tá bom, Senhor, mesmo que o negócio está tudo feio, eu confio em ti. Acabou. E ele continua aqui, ó. 2 Timóteo, vamos lá. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, porque às vezes a gente esquece dele. Às vezes a gente esquece. E a gente esquece que, né, aquele slogan que o pessoal adotou na Quadrangular, que é muito usado nas assembleias aí, Jesus Cristo, ele salva. Isso aí, tudo bem. Mas Jesus Cristo, ele também cura. E às vezes a gente escreve, Paulo está falando, ô Timóteo, você que está com um monte de enfermidade no rim aí e tal, lembra-te de Jesus Cristo. Não esquece dele não, porque ele cura também. Lembra de Jesus Cristo, porque ele liberta os oprimidos do diabo. Lembra dele. Lembra. E depois você pode falar assim, ó, lembra de Jesus, porque ele também batiza com o Espírito Santo, ele reveste você de poder para aguentar um pouquinho de sofrimento por ele, para buscar mais ele. Eu só estou falando de 4 coisas. Lembra que ele salva, cura, que ele liberta e que ele batiza com o Espírito Santo, que é o slogan que o pessoal usa. Tem muito mais coisa que Jesus faz. Mas ele está falando, lembra-te de Jesus Cristo. Aí ele continua assim, ressuscitar de entre os mortos. Ô Timóteo, ele está vivo. Lembra disso, Timóteo? Ele está vivo. E quem está vivo fala. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas. Ou seja, ele preso na cadeia sofrendo. Como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por que ele está falando que a palavra de Deus não está algemada? Apocalipse 19 ele fala, eis que ele vinha com as vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Eu posso estar preso, eu posso estar sofrendo, mas Jesus não, ele está vivo. E aquilo que eu não posso fazer, algema nenhuma pode impedir ele de fazer, porque nada é impossível para ele. Lembra disso, Timóteo? Por esta razão, você depois de explicar tudo isso, por esta razão, tudo suporto, ou tudo sofro por causa dos eleitos. Aí aqui o negócio já, aqui está mais bonito. Ó. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Aqui já tem uma evolução. Porque lá em Filipenses ele fala, né, de sofrer, dele conceder a gente sofrer por amor de Cristo. Ele nos dá essa oportunidade. Aí agora ele amplia, porque quando vem o crescimento, coisas novas aparecem. Quanto mais eu for me desenvolvendo no mundo espiritual, mais ele vai colocar na minha mão. Então agora eu aprendi a sofrer por amor de Cristo. Olha o que ele vai fazer. Presta atenção nisso, tá? Por esta razão, agora ele está falando, eu sofro pelos meus irmãos, pelos escolhidos. Agora eu não estou simplesmente, vou falar assim, indo para o culto com dor por amor de Deus, não. Agora eu estou indo para o culto com dor por amor dos meus irmãos também. Já está mudando a concepção e muitas vezes eu não consigo fazer algo, eu não consigo ajudar, eu não consigo visitar, eu não consigo fazer aquilo, porque eu estou com dor, porque eu estou envolvido com as coisas dessa vida, eu não consigo achar um tempo para demonstrar esse amor pelos meus irmãos. Aí ele está falando, ó, por esta razão, depois que você entendeu o que é ser fiel no pouco, o que é você sofrer por amor de Cristo, agora você vai crescer, você vai mudar de nível e eu vou te deixar sofrer pelos seus irmãos. Sabe o que é isso? Intercessão. Porque uma coisa é eu orar. Eu orar, eu falo com Deus. Outra coisa é interceder, mas o interceder é, ó, senhor, fulano está com um probleminha, ajuda ele, e não sei o quê. Tá bom, é uma oração. Mas ainda não chegou no nível
de ser, vamos falar assim, uma intercessão, que é aquilo que chamam de dores de parto. Ou seja, você vai começar a sentir as dores da pessoa em você. Ou seja, você vai se colocar no lugar dela. Por quê? Porque ela não tem condições, principalmente no mundo espiritual, de vencer aquela batalha que ela está tendo. Muitas vezes a pessoa não é crente, ela está sofrendo com uma dor, um familiar. Se ela não é crente, ela vai apelar para quem? Então você que é, agora que você já sabe o que é sofrer por amor de Cristo, você vai se colocar no lugar daquela pessoa e vai sofrer por ela. O que acontece? A intercessão começa a ganhar mais força e efeito. Começa a vir curas, sinais, prodígios e maravilhas. De uma forma que não vinha antes. Por quê? Porque você mudou de nível. Mas para minha intercessão começar a ter esse efeito, primeiro eu tenho que ser fiel no pouco. Primeiro eu tenho que aprender a sofrer por amor de Cristo, para depois eu começar a sofrer pelos eleitos, pelos escolhidos, por amor de Cristo. Mas pastor, você acabou de falar, ó, está aqui no texto. Tudo sofre por amor dos escolhidos. Você falou de uma pessoa que não é crente. Ué, ela não é crente, mas no mundo espiritual eu estou declarando que ela é um escolhido e vai ser salva. Então eu já sofro por ela. Porque a fé é aquilo que você não vê, é aquilo que você espera. Eu espero que ela vai ser salva e vai entrar no céu. Oração intercessória, mas eu tenho que crescer. E muitas vezes a gente não aprende isso. Aí você vai para a igreja, o pessoal monta lá a equipe de intercessão, todo mundo com a camisa, acaba o culto, vai lá, ora, bota a mão em todo mundo. Mas a maioria nunca sofreu por amor de Cristo. Aí vai lá, é mais uma oração, é mais algo que aconteceu. Fede, não cheira, um sai do lugar. Porque isso também nunca foi ensinado. A gente não tem essa cultura de ensinar a palavra rasgada. Porque a cultura nossa, receba o melhor de Deus. Receba a cura. Receba isso, receba. É só coisa boa. Mas essas partes da palavra, que Timóteo, sofre comigo, Timóteo. Estou sofrendo, preso em algemas. O Senhor nos dá a oportunidade de sofrer por Ele, por amor dEle. Essa parte não é muito pregada. Porque se for pregada, e se houver entendimento ser colocado em prática, nós vamos ter um exército de intercessores na terra. Aí, mas o governo mudou, e agora? Não é e agora? O resultado de agora é coisa que foi semeada lá atrás. Tudo que acontece agora é o fruto, é o resultado, é a colheita do que foi semeado lá atrás. Agora não adianta chorar. Tinha que ter orado lá atrás. Tinha que ter pago o preço maior lá atrás. Tinha que ter entrado com uma intercessão, com sofrimento. Mas e agora? Agora você sabe, agora você começa a sofrer por amor de Cristo. Para você crescer na fé e começar a sofrer pelos irmãos. Todo mundo que eu ouço falar, na minha empresa tem um monte de crente. O Lula é o capeta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o capeta. Acabou de fazer um decreto do dia do candomblé. Ele é o capeta. Para mim, ele é um homem que vai morar no céu. Ele pode estar agindo influenciado pelo capeta hoje, mas eu creio que ele vai ser salvo. Assim como todos que estão com ele. Por quê? Porque isso é fé. Mas vai acabar o mundo, vai acabar o Brasil, os militares. Filho, eu quero que todos sejam salvos, porque Deus falou que não quer que nenhum se perca. Se vai ser com dor, com comunismo, com sofrimento, com perseguição, não interessa. Eu tenho que entender que é uma honra sofrer por amor de Cristo. Acabou. Para que também eles alcancem a salvação. Pastor, eu estou orando, meu filho, minha filha, minha cunhada, o parente, o vizinho, para eles serem salvos, para ir para a igreja, eles não vão, pastor. Eu chamo, não adianta nada. O pior é que tem alguns que você chama, o cara está lá, a vida é tranquila, aí você chama para a igreja e ele vai para o terreiro. Parece que o negócio piora, as coisas só afundam, porque você ainda não aprendeu a sofrer por amor de Cristo. Porque quando eu aprender a sofrer por amor de Cristo, você vai ganhar o up na carreira, o upgrade, que você vai começar a sofrer por amor dos escolhidos. Quando você sofre por amor dos escolhidos, eles vão alcançar a salvação. Está aí o segredo. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus
com glória eterna. Cristo Jesus com glória eterna. Vamos continuar aqui para a gente finalizar. Aí ele vem para o 11. Isso aqui é lindo. Ele fala assim: fiel é esta palavra. Fiel é o que ele acabou de dizer. Então, se eu entender e botar em prática, ele, o Senhor, é fiel para cumprir com a palavra dele, não é com a minha. Ele não é fiel para cumprir com a minha palavra, com a de fulano, com a de ciclano, com a do pregador famoso, não. Ele é fiel com a palavra dele. Então ele está falando, fiel é esta palavra. Aí ele começa a falar assim, ó, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ele fala, eu preciso morrer para esse mundo que já está morto, sepultado no maligno. Eu não posso, aí você volta lá para cima, eu não posso me envolver com as coisas desse mundo, tem que me envolver, a minha vida tem que ser voltada, o meu envolvimento tem que ser totalmente com o reino de Deus. Porque se eu morrer com ele para este mundo, eu vou viver eternamente com ele. Aí ele continua, se perseverarmos, pastor, estou com dorzinha hoje, um voo, ele está falando, se você perseverar, se você não desistir, se você não olhar para trás, se você continuar, não, eu vou ser curado, fui num culto, um foi curado, fui no outro, também um fui, mas eu vou ser curado, eu vou. Se você perseverar, olha o que ele fala, também com ele reinaremos. Então eu persevero muitas vezes em algo que é natural, que é humano, que é carnal, às vezes é biológico, às vezes é uma enfermidade, eu vou no culto que eu vou ser curado. Eu vou, aí eu vou, eu não vou, eu não sou. Vou no outro, não sou. Ó, tem um culto lá, o profeta vai ser curado, eu vou lá, não fui. Ele fala, se você perseverar em ser fiel a ele, ele não está falando que você vai ser curado. Ele não está falando que você vai ganhar um apartamento. Está falando que você vai reinar com Jesus Cristo. Por que muitas vezes nós sofremos nessa nação? Porque não tem crente reinando com Jesus. Porque a Bíblia fala que nós reinamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então, se eu estiver assentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus Cristo, não vai ser o governo de um ímpio que vai tomar uma nação? Mas para isso eu tenho que estar lá. E para isso eu tenho que passar por tudo. Então eu tenho que perseverar nas pequenas atitudes. Aí ele fala assim, se o negarmos, como que a gente nega Jesus? Tem gente que acha assim, Jesus, eu te nego. Não, com atitudes. Eu nego que ele é capaz de curar. Eu nego o que ele é capaz de fazer. Eu troco ele por muitas coisas na minha vida. Então, se nós o negarmos, ele fala que ele, por suas vezes, nos negará. Jesus vai nos negar. Vai chegar diante do Pai lá, aquele momento lindo, fala, não vos conheço. Porque as nossas pequenas atitudes na terra negaram quem ele é, negaram o que ele pode fazer e negaram eu de me sujeitar ao amor dele aqui na terra. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu falei, o diabo hoje, ele joga isca, é coisinha pequena. Então quando eu vou negando Jesus, com as minhas atitudes, colocando qualquer outra coisa à frente dele, está sendo anotado lá no meu livro. Eu corro o risco de um dia ele fala, não vos conheço, porque a Bíblia fala que nós vamos dar conta de todas as palavras e atitudes que nós temos aqui nessa terra. Aí ele começa a falar assim, fiel é esta palavra. E agora no último versículo, no 13, ele continua. Era para estar na sequência do fiel é esta palavra, mas antes ele deu uma, vamos falar assim, uma floreada, deu uma enchida, para chegar nesse cara aqui. Então, era para ficar assim, fiel é esta palavra. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, pastor, você está falando aí, a Bíblia está dizendo que ele nos dá a oportunidade de sofrer por amor dele. Tem vários tipos de sofrimento, tá? Eu posso perder uma pessoa querida, me trancar dentro do quarto, não sair, não querer falar com ninguém, pode acontecer um monte de coisa, tudo é atitude. Mas como também eu posso, com sofrimento, com dor, levantar a cabeça e ir para a casa do Senhor e falar, Senhor, eu não consigo cantar, Senhor. Eu não consigo falar glória, mas eu estou aqui porque eu te amo. Acabou. Essas pequenas atitudes vai fazer com que ele seja fiel a nós. Lembra que eu falei? Tudo é questão de fidelidade. Fiel é esta palavra, porque se somos infiéis, ele permanece fiel. Agora imagina se nós somos fiéis a ele. O que ele não faz por amor de nós?
Ele já morreu para nós termos a salvação. Mas ele mesmo fala, não é somente isso. Tem tantas outras coisas que ele deixa à nossa disposição para nós. Pastor, eu nunca vi um cadeirante levantando. Pastor, eu nunca vi um cego abrindo o olho. Eu nunca vi um mudo, um surdo ouvindo, um mudo falando. Eu nunca vi uma pessoa assim, sendo curada. Às vezes eu vi de longe, mas eu nunca orei por um. Porque você não quis. Sai caçando. Eu fui para o hospital evangélico. Uma semana era cardiologia, a outra era câncer. Nós vimos morto ressuscitar. Via tumor desaparecendo. Via coração sendo trocado. Via não, nós chegávamos na outra semana, cadê fulano? Não, então, o médico fez o exame lá, o coração trocou. Está com o coração de um menino, teve alta, foi embora. Mas o cara não estava aí. Um ia morrer aí ainda esse mês. Um tinha mais jeito, mas apareceu um outro coração no peito do cara. Até o médico foi para a igreja. Só que se você ficar trancado no seu mundinho, você nunca vai ver isso. Então eu preciso começar a me envolver com as coisas do reino de Deus para eu poder desfrutar dos benefícios que Ele tem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.